Alô, alô. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Tomem seus assentos. Vamos dar início. Bom, primeiro, parabéns às mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher, a todos vocês. Um dia importante. E não só pelo dia, né, mas também pelo tema. A gente queria começar, então, o nosso evento de hoje, né, a política externa feminista. Temos aí duas pessoas que vão falar sobre esse tema conosco. A embaixadora Irene Vidagala, que é presidente da Associação de Mulheres Diplomatas do Ministério das Relações Exteriores, é aqui do ERESP, em São Paulo, parceira muito querida aqui no nosso curso de Relações Internacionais, temos feito várias atividades juntos. Então, eu queria agradecer desde já a sua presença mais uma vez aqui conosco. Uma palma, por favor. Também queria apresentar a professora Tânia, conhecida de vocês já, né, coordenadora do Observatório de Política Externa, feminista, inclusiva, professora aqui do nosso curso de Relações Internacionais da ESPM e que nos ajudou aí a montar essa mesa para o dia de hoje. Como nós temos pouco tempo, palmas para ela também, por favor. E já queria passar a palavra, então, para a professora Tânia, para poder começar, então, a apresentação. Obrigada, professor Deixa eu pedir para o André passar, mudar a apresentação. Bom, eu vou começar enquanto ele, né, coloca a apresentação, apenas um slide, não se assustem, eu não vou dar uma aula com PowerPoint. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a embaixadora Irene, que prontamente aceitou o convite, numa agenda disputadíssima, né? Nós todos sabemos que a Irene tem, né, é muito requisitada e tem uma série de compromissos, e assim que enviei uma mensagem, ela prontamente, né, se colocou à disposição. Então, muito obrigada, embaixadora. É sempre um prazer compartilhar a mesa com você. Esse não é o nosso primeiro evento e todos são memoráveis. Lembro com muito carinho de todos eles, então muito obrigada desde já. Eu vou tentar ser muito sucinta na minha fala, para que a gente tenha tempo realmente de escutar a fala da embaixadora Irene. E eu acho que o meu papel hoje é de contextualização, né, para que a gente consiga ter um denominador comum e entender o que é esse movimento global de política externa feminista. Hoje eu falo não apenas na função de professora e aqui, né, na disciplina de análise de política externa, os meus alunos estão aí, mas também na função de coordenadora do Observatório de Política Externa Inclusiva do Brasil, que é uma iniciativa da Associação de Mulheres Diplomatas do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Open Society Foundation. No Observatório nós somos 3 coordenadoras, 3 doutoras, então eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse grupo com a Bruna e com a Paula, elas estão baseadas no Rio de Janeiro. Então nós aí somos essa tríade, digamos assim, né, responsáveis pela produção de material, de conhecimento sobre política externa feminista, agora política externa feminista inclusiva, que é, né, o tchan, digamos assim, do nosso observatório. Ele se diferencia pelo inclusiva, que nós adicionamos de forma aí, bastante satisfatória, juntamente às diplomatas. E também organizamos eventos. A gente teve recentemente um webinário, nosso primeiro webinário, que teve o objetivo de congregar falas diferentes da América Latina, de países que já trabalham com política externa feminista. Então, é uma chance, digamos assim, né, muito importante para que a gente hoje consiga aprender o que é um pouquinho, né, e ter mais ou menos uma ideia do que tem sido dito tanto nacionalmente, como regionalmente e internacionalmente sobre esse conceito. Então, a minha fala hoje, eu pretendo dividi-la em 3 partes. A primeira parte é falar um pouco para vocês sobre definição de política externa feminista, se é que há uma definição de PF. A segunda parte, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com as ideias sobre as motivações dos Estados. Então, por que os Estados abraçam essa terminologia? E o terceiro ponto, eu pretendo apresentar um pouquinho do diálogo das perspectivas teóricas feministas com essa agenda de política externa, que é uma coisa nova dentro, né, daí dos debates de relações internacionais. Então, vamos lá. Falando primeiramente sobre o conceito de política externa feminista. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que não tem consenso, né? Então, começamos super bem, né, nesse diálogo de falar que não existe consenso nem sobre forma, nem sobre conteúdo. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de compromissos políticos dos Estados, e cabe a cada Estado, no final das contas, decidir o que eles entendem, como é que eles interpretam política externa feminista.
E isso, né, após aí uma pesquisa inicial, temos notado que tem muito a ver com os atores que estão envolvidos na elaboração dessa política. Então, quais as agendas desses atores? Qual é o contexto político do momento que influencia na adoção, né, dessa nomenclatura? Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto importante sobre a definição de PEF é que ela adota uma lógica funcional. O que eu chamo de lógica funcional? Então, serve para algum propósito. E o propósito, geralmente, é numa lógica de solução-problema. Então, temos vários problemas no sistema internacional, então precisamos, nesse sentido, né, adquirir algum tipo de nomenclatura que nos ajude a entender melhor esses complexos desafios. E aí tem se colocado muito a política externa feminista dentro dessa discussão. Então, para alcançar uma paz sustentável, para melhorar o desenvolvimento econômico, para melhorar a representatividade de mulheres. Então, colocando isso como situações de problema, a política externa feminista, então, jogaria luz sobre essas questões e ajudaria, então, os Estados a melhor entendê-las. Então, esse é um segundo ponto que aparece dentro, né, desse mapeamento do que seria uma definição de política externa feminista. O terceiro ponto é a revisão das bases, das estruturas do que é uma política externa. Hoje a gente vive, obviamente, né, num mundo muito mais complexo, muito multifacetado, no sentido de que não dá mais para entender política externa apenas por high politics, que é uma coisa que a gente estuda bastante em relações internacionais, né? Então, o que seria um high politics? High politics são os assuntos de segurança internacional. Então, pensar a política externa unicamente por esse prisma, hoje em dia está ficando anacrônico, né? Os Estados que abraçam unicamente esse olhar têm tido um posicionamento inferior no sistema internacional, no sentido de que são mais criticados, têm mais dificuldades de visualização de possíveis alternativas ou soluções para os problemas internacionais. Então, nesse sentido, a política externa feminista ela ajudaria a revisar as bases estruturais do que seria uma política externa. E aí a novidade está no sentido de trabalhar, né, com outros atores da sociedade. Então, abrir a caixa preta do Estado para que a adoção, né, de práticas internacionais ela saia das mãos de uma pequena elite, como historicamente foi em muitos estados, e passe a ser produto do engajamento de outros atores, aí incluindo a sociedade civil. Então, que entra com inputs, que entra com o conhecimento mais teórico, que entra para auxiliar esses tomadores de decisão em que as iniciativas elas sejam mais plurais e mais diversas. Obviamente que dentro dessa dinâmica, a gente está falando, né, também de uma diversidade, e aí, né, que surge o conceito de interseccionalidade. Então, para quem não sabe, quando a gente fala de abordagem interseccional, a gente está falando nas diferentes categorias que precisam ser ponderadas. Tanto para a gente pensar na representatividade das práticas das relações exteriores, como no destino dessas práticas das relações exteriores. Então, a gente pensa não apenas em gênero, mas a gente pensa em classe, etnia, orientação sexual, o espaço de onde essas pessoas falam. Então, como todas essas categorias, imaginem vocês, né, como todas essas categorias se agrupam para colocar, né, indivíduos e pessoas em situações de subalternidade, em situações de inferioridade. Então, a política externa feminista ela traz para dentro da discussão esse tipo de raciocínio. A gente precisa pensar na diversidade, a gente precisa pensar nas diferentes categorias que cristalizam estruturas desiguais de poder, ou seja, que colocam não apenas mulheres e meninas, como historicamente a gente fala, mas outros grupos marginalizados também. Né, LGBTQIA+, a gente está falando dos afrodescendentes, a gente está falando da população indígena, a gente está falando de uma série de grupos que não se sentem representados pelas práticas exteriores. Então, essa é a primeira parte, né, entender então que a gente está falando, né, imaginem vocês, de um, né, movimento assim de vulcão de ideias, né, que são, de uma forma ou de outra, inseridos dentro da prática do sistema internacional, que é uma prática historicamente enraizada, né, murada. São fortalezas ali, né, para a gente pensar na produção e implementação de política externa. Então, é um movimento recente, mas não é um movimento que tem ficado isolado. Então, eu trouxe para vocês aqui né, para vocês verem que é uma tendência global. E muita gente acha, então, que a política externa feminista, bom, o que é isso? Não, nunca escutei falar. Bom, você não escutou falar, mas todos esses países escutaram e adotaram. Né? Então, e isso faz parte de processos. Como a gente sabe, política externa, né, quem está tendo aula comigo, eu bato muito nessa tecla, a gente fala de processos. Né? A gente está falando, então, essas datas, elas são o momento de adoção, mas muito antes disso a discussão já estava fervendo, borbulhando dentro desses departamentos, dentro dessas agências. Então, a Suécia lançou o conceito em 2014. Hoje a gente já tem 15 estados, a Suécia não mais, né, adota a política externa feminista, ela deu um passo atrás em função de complicações domésticas, de mudança de governo.
Mas a gente está nessa toada aí, né, nesse movimento crescente aí de adoção de políticas externas feministas. Eu vou deixar esse mapa aí para vocês, né, sempre terem em mente que a gente está falando, então, de uma onda, de um momento atual, de uma coisa interessante que está aparecendo no sistema internacional, e como internacionalistas a gente precisa, né, estar ciente de que a gente quer entender o que está levando a isso. Essa minha fala, então, me leva ao meu segundo ponto, que são as motivações dos Estados. Então, se a gente for pensar, né, por que os Estados estão abraçando essa nova terminologia? Nossa, é altruísmo, né? Ai, que coisa mais linda no sistema internacional, os Estados estão, né, se declarando feministas. Bom, gente, felizmente eu gostaria de dizer que essa é a, né, resposta correta, mas não é. Né? A gente está falando de interesses que são muito caros aos Estados em alguns desses momentos. Então, eu vou listar para vocês, obviamente que isso não é uma lista exaustiva, mas eu vou pontuar para vocês 3 motivações que me parecem ser, né, motivações claras dos Estados que hoje em dia estão nessa movimentação. A primeira questão, né, é a questão da reputação, a questão da liderança. Imaginem que existem Estados no sistema internacional que buscam constantemente pautas internacionais, porque eles querem aparecer no sistema internacional, ter voz no sistema internacional, liderar uma determinada pauta. E muitos desses Estados, inclusive, já têm ações prévias no assunto. Então, a pergunta é, por que não, né, me engajar com uma terminologia e com uma nomenclatura que vai ajudar a condensar aquilo que eu já faço no passado em termos de práticas de igualdade de gênero, em termos de práticas de avanço de direitos e defesa, né, das experiências e necessidades de mulheres e meninas. Então, muitos Estados adotam essa terminologia para entrar nessa onda e dizer, bom, eu faço parte de um grupo progressista no sistema internacional. Eu faço parte de um grupo que defende uma ideia que hoje em dia faz sentido para a gente pensar em soluções e alternativas diferenciadas, inovadoras, para que o mundo, né, tenha mais capacidade de promover desenvolvimento sustentável. E não apenas desenvolvimento, né, no sentido de cortes. Né? Você tem desenvolvimento por 2 anos e aí depois o país volta, né, numa violência física, estrutural, social, psicológica e por aí vai. Então, seria uma possibilidade, uma alternativa para esse Estado, né, encampar, digamos assim, a terminologia e melhorar sua reputação, ou usar essa terminologia como uma plataforma no sistema internacional. Um outro ponto também que aparece na literatura é a questão, né, de lideranças progressistas. E aí a gente vê a política externa feminista sendo adotada em países, e existem estudos já feitos e mapeando isso, onde o contexto era, né, de governos progressistas. Então, nesse sentido, a gente associa a política externa feminista, né, com um contexto favorável, com aberturas, janelas de oportunidade nesse sentido. E aí a gente passa a olhar, para quem também é aluno de política externa, a gente sabe a importância de olhar para os líderes, para os seus valores, para as suas percepções. E aí eu incluo algo mais aqui, que existe na literatura que eu estudo, que se chama Gender Champions, ou, né, empreendedores da norma de gênero, Gender Entrepreneurs, que são 2 chaves a que eu continuo pesquisando há um tempo, aí, já tenho pesquisado há mais de 6 anos. Então, essas 2 chaves interpretativas, ou seja, os campeões de gênero ou os empreendedores da norma de gênero, são conceitos que fazem referência a indivíduos que, por princípios, valores pessoais mesmo, resolvem abraçar uma determinada norma. E dentro daquela burocracia, eles levam adiante aquela norma, independente dos obstáculos, independente da estrutura política rígida onde eles se encontram. Tem uma dificuldade, obviamente, nisso, que todos sabemos, né? Que esses indivíduos, eles muitas vezes são isolados, quando muda, ou seja, há uma rotação de pessoal, ele acaba perdendo a sua força, ele acaba perdendo, né, o seu apoio, o seu backup, mas sabe-se, né, a literatura aponta que quando esses indivíduos, esses empreendedores, esses gender champions, se encontram com outros gender champions, eles tendem a formar alianças. E essas alianças, muitas vezes informais, ajudam a empurrar o processo político. Uma coisa super interessante do ponto de vista da prática internacional, porque a gente não vê muito isso nas notícias, né? A gente sabe a partir dos nossos estudos. Então, esse é o segundo ponto. Estou com tempo, professor? Eu estou tentando. E o terceiro ponto que eu queria trazer faz, né, menção à questão do contexto que a gente vive hoje, que é um contexto de backlash, ou contexto de pushback, que a gente chama, né? São os 2 conceitos que a gente usa para se referir a esse momento de tentativa, né, de atores no sistema internacional, da extrema-direita, de se unirem em coalizões e tentarem, né, puxar, ou seja, empurrar o movimento de progresso para trás. A gente, né, tenta avaliar um pouco como é que isso surge de forma a minar valores importantes da ordem liberal
como direitos humanos, democracia, desenvolvimento econômico, que são os valores que, no final das contas, têm ainda, apesar das duras críticas a essa ordem liberal, relacionados aos Estados, independente de onde você se encontra no espectro, se você concorda ou não com a manutenção da ordem liberal, a questão não é essa, hoje em dia ainda somos uma ordem liberal no sistema internacional. E essa ordem sofre ataques. Essa ordem sofre ataques de grupos, de países, de redes, e aí não apenas de Estados, a gente está falando de empresas, de ONGs, o movimento é muito mais profundo e tem camadas muito densas no sentido de como eles montam estratégias para minar avanços em termos do quadro normativo internacional de direitos humanos. Então, dentro desse movimento, esses Estados eles também reconhecem ser importante a adoção da política externa feminista como uma forma de sinalizar para o sistema internacional. Aqui não. Aqui não vai, aqui não passa. Esse tipo de discussão, esse tipo de retrocesso, a gente não aceita dentro dessa estrutura de repensar as bases tradicionais da política externa. Então, para finalizar, qual a importância então do diálogo das perspectivas feministas com todo esse movimento de política externa? Hoje esse encontro ele, me parece muito produtivo, a academia com a política, as perspectivas feministas ajudando a dar novos olhares, novos inputs, novas perspectivas. Porque, olha só, pessoal, vamos partir do seguinte pressuposto, a gente precisa de uma mudança de mindset, se a gente quer resolver e quer minimamente ter soluções sustentáveis para os problemas contemporâneos. A prática, historicamente, utilizada pelo Estado no sistema internacional, de apenas fragmentar aquilo que é importante em termos de política externa, estamos vendo aí, diante das crises e das grandes rupturas, que é insuficiente, é insustentável. Então, o que fazer diante disso? Repensar tanto nos conceitos de paz, repensar o que é segurança. Será que contexto local e contexto global precisam ficar tão apartados como foram historicamente? Será que a gente não precisa começar a pensar em contínuos da violência, contínuos da paz, as diferentes camadas que fazem tanto com que a gente consiga avançar em termos de medidas mais sustentáveis a longo prazo, ou camadas que estejam tão rígidas que fazem com que qualquer medida internacional não passe de uma nomenclatura. E aí eu quero lançar a bola, só para vocês não acharem que eu estou aqui num mundo muito poliana. Para quem não sabe, poliana, acho que essa geração não entende mais essa referência, gente, mas poliana é um mundo da fantasia, um mundo muito idealista. O dos liberais utópicos das relações internacionais, acho que fica melhor. Alguns países têm adotado isso apenas no nome. Então, na prática, é muito difícil a gente ver a implementação dessas políticas. Obviamente que isso é uma tendência recente, se a gente olha esse quadro, há muito que percorrer, há muito diálogo a ser feito, há muitos pontos de intersecção entre sociedade civil e tomadores de decisão que são indispensáveis para que essas políticas elas sejam mais robustas, mais diversas, mais plurais. E aí, plural no sentido de não apenas dizer eu adoto a interseccionalidade no papel, mas eu não sei o que isso significa na prática. Mas, de fato, pensar em estratégias para que essas teorias que a gente produz aí no âmbito acadêmico, elas façam sentido no mundo da política. Afinal de contas, o mundo da política, se a gente toma estados individuais, eles possuem suas especificidades. E aí, quando a gente pensa na implementação de uma política, a gente pensa não apenas no contexto doméstico e internacional, mas em todas as variáveis domésticas, nos atores, nos líderes, na burocracia, na rigidez da estrutura das suas burocracias. Enfim, existem tantos fatores e tantas variáveis que interferem numa decisão que pensar que esses países aqui conseguiram minimamente avançar em todas essas variáveis me parece um ponto positivo para pelo menos abrir a porta e dizer, vamos começar a pensar no assunto? Ainda que não seja o cenário ideal, a gente está começando a abrir espaço discursivo, e hoje vocês, essa sala lotada de alunos que terem um mega interesse, espero que também no assunto. Eu sei que a Irene aqui é a figura glamurosa, vocês vieram muito por conta dela, porque vocês me falaram. Mas eu espero que a temática também plante aí uma sementinha na cabeça de vocês para pensar, vamos revisar as práticas internacionais, porque do modo que está, difícil a gente avançar em termos mais produtivos. Obrigada, pessoal. Obrigado, professora Tânia. Perfeito, 14 minutos, então está dentro do tempo. Quer passar agora a palavra para a embaixadora Irene? Por favor. Sim. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui. Ela já me deu uma super responsabilidade, dizer que vocês estão aqui por minha causa, mas vocês não estão aqui por minha causa,
Vocês estão aqui porque a gente tem uma causa comum. E isso é só por causa disso. Eu não sou eu sou a minha causa. Eu não sou Irene, eu sou aquela pessoa que vocês associam com alguém que está lutando por uma causa. Então, eu não fico nada envergonhada, porque a minha causa não me envergonha. Muito pelo contrário. A minha causa me faz falar cada vez mais alto, cada vez com mais convicção. Então, estamos juntos. Estamos juntos? Estamos juntas, né? Se preferirem, tá bom. Eu quero, além de agradecer esse convite por estar aqui, que é sempre uma alegria estar com gente muito mais nova que eu tenho 62 anos, poder ter um público da idade de vocês para me ouvir, é só porque vocês acreditam que há alguma coisa que a gente possa fazer juntos, os mais velhos e os mais moços. E eu tenho muita confiança no que vocês podem fazer. Eu estou fazendo. E vocês olhem para mim e tomem isso como uma referência, de que é possível a gente chegar aos 62 anos com planos, com sonhos e com ideais. E eu olho para vocês e falo, que bom que ainda tem gente tão jovem que vai ter energia para lutar por muito tempo, porque talvez a minha já esteja em algum momento acabando. Então a gente faz uma aliança que acho muito feliz e muito produtiva. Eu vou começar falando de política externa feminista e do mundo, e vou terminar falando de Brasil e de cada mulher, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Sobre a política externa feminista, de que falava a minha amiga Tânia, professora, ela falou desse movimento internacional, falou ainda que nós criamos um observatório. Eu queria explicar para vocês como surge esse observatório. Nós, diplomatas brasileiras, desde 2013, nós temos um movimento que nos reúne, que faz com que a gente discuta temas comuns para todas nós dentro do universo do Itamaraty, da operação de política externa. Em 2018, fizemos um documentário, que talvez alguns de vocês já terão visto, aqui na SPM também já passamos, que é um documentário que se chama Exteriores, que conta a história da mulher dentro da diplomacia brasileira, 100 anos, e esse movimento das mulheres no Itamaraty começa a ganhar visibilidade, porque nós reclamamos dizendo, não há uma imagem de mulher na diplomacia e a gente precisa trazer essa imagem. Hoje, passados quase 6 anos, 5 anos de 2018, é muito forte esse movimento das mulheres brasileiras diplomatas. Todo mundo já sabe, todo mundo da área de relações internacionais, seja na imprensa, seja no mundo político, nas academias, né, nas universidades, sabem disso. E o resultado foi que, na prova do acesso ao Itamaraty do ano passado, 22, nós tivemos 40% de mulheres entrando no Itamaraty pela primeira vez. Este ano caiu um pouco, foi 31%, mas ainda é acima da meta. Nós queremos, como Associação de Mulheres Diplomatas, que o próximo CACD, a prova de acesso, tenha paridade de ingressos, 50% de entrada. Enfim, as mulheres diplomatas vão fazendo seu barulho e vão tentando garantir um espaço de atuação. Para que isso aconteça, nós criamos em 2023 a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras e as minhas colegas me pediram para ser a presidenta, coisa que faço com muito prazer, muito orgulho, ainda que tenha um custo pessoal muito alto, porque nós estamos numa instituição machista, uma instituição misógina, que pune institucionalmente quem assume uma política de diálogo sobre causas contemporâneas. Mas eu e minhas colegas da diretoria não temos medo, porque nós estamos do lado da boa causa. Dito isso, nós estamos lá para fazer o quê, como mulheres na diplomacia brasileira? Nós queremos interferir na produção, na construção, execução da política externa, mas a gente quer pensar mais. E é nesse contexto que surge o Observatório de Política Externa Feminista Inclusiva. Nós, quando nós fomos criados, quando nós, enfim, surgimos, nós recebemos da Open Society Foundation, que é uma ONG internacional que tem financiado pautas progressistas no Brasil. A Open Society procurou a nós e disse assim, a gente quer financiar vocês.
A gente disse, mas por quê? Não, porque sim. Todas nós somos, enfim, engajadíssimas, mas por que isso, né? There is no free lunch. Aí a gente falou, tá bom, a gente não quer ser financiada estruturalmente, a gente vai ter capacidade de pagar nossas próprias contas, mas se vocês quiserem entrar com financiamento de projetos, tá legal. Eles toparam. E nós tivemos total liberdade para propor projetos. E nós propusemos, então, a criação de um observatório de política externa feminista. Exatamente porque nós ouvíamos e estávamos cientes desse movimento no sistema internacional de reflexão sobre uma política externa feminista. E veja, nós nos criamos em janeiro de 2023, desculpe, quando havia acabado de ter início o governo Lula. E sendo um governo progressista, havia uma certa expectativa, em primeiro lugar, que houvesse uma mulher chanceler, que o Brasil nunca teve uma mulher ministra das Relações Exteriores. E o segundo, que o Itamaraty, a agenda de política externa, se lançasse numa política externa feminista. Por exemplo, o Chile, que está ali, o Chile, quando o presidente Boric assume, ele assume com uma política externa feminista. Então, por que não o Brasil também assumir? Silêncio. Não cola. Num Brasil progressista, na sua versão hoje, de vários acertos e vários acordos para se criar uma base de governança, falar em feminista é tóxico. Então, não seria possível de maneira nenhuma fazer isso. Então, nós, mulheres diplomatas, a gente fala assim, a gente pode bancar esse discurso, a gente pode bancar essa conversa. Então, nós vamos buscar a ideia e falar, o Itamaraty não faz, mas nós, itamaratecas, né, ou gente do Itamaraty, a gente vai fazer isso fora das paredes da instituição. E conseguimos recursos para fazer isso. Então, veja que nós, mulheres diplomatas, estamos realmente sendo muito mais progressistas do que o nosso governo. Nós estamos indo além do que o nosso governo consegue oferecer do ponto de vista de política externa. E o que é a nossa ideia? Se em algum momento nós tivermos um quadro político que permita ao Brasil dar à sua política externa o adjetivo de feminista, ele não vai precisar começar do zero. Por quê? Porque já teremos pensado a propósito disso. A gente já terá feito uma reflexão sobre o que é uma política externa feminista. Essa política externa serve para o Brasil? Quais são as características? Então vejam que o observatório surge a partir do momento que nós temos um financiamento e que nós temos dentro do Brasil pessoas da academia que podem nos ajudar a refletir. O observatório ele tem essa peculiaridade de ser talvez o único país no mundo onde a discussão de política externa feminista não nasce dentro da chancelaria, mas nasce na sociedade civil. E por que a sociedade civil? Porque é a academia e porque são as mulheres diplomatas fora do Itamaraty. Não é a nossa estrutura de funcionária diplomática que projeta esse debate. É a nossa experiência e o nosso desejo, mas nós, como associação. Então vejam que o observatório já nasce absolutamente inovador em função do local da sua gênese do debate, né? O debate nasce fora da chancelaria. Um aspecto bem interessante disso é que, neste um ano que a gente já vem falando do assunto, ainda que a primeira ação do observatório tenha sido muito recentemente, mas a gente já começou a anunciar isso desde maio, talvez, a gente já pautou o Itamaraty. O Itamaraty já teve que fazer um evento falando em política externa feminista. E recentemente, a semana passada, na reunião da CELAC, né? Na reunião da CELAC, a diplomacia brasileira foi coautora de um projeto de resolução que fala de política externa feminista e apoia alguns pressupostos dessa política externa feminista. Então vejam como nós estamos sendo capazes de produzir, de fazer a diferença.
Isso nos enche de orgulho, e eu acho que, enfim, a professora Tâmia falava, quando eu chegava aqui, que ela está muito emocionada com esse processo. Eu também estou, porque num prazo de tempo muito curto, nós estamos fazendo a diferença. Mas não basta fazer a diferença em trazer a política externa feminista para a agenda do Brasil. É muito pouco para nós. Porque a professora não mencionou um aspecto que, nessa reflexão, dessa criação, vocês vão olhar que até chegar no México, essa política externa feminista, ela tem a cara dos países do norte. E nós não podemos pensar as relações internacionais só por uma divisão de gênero. A gente tem que essencialmente pensar as relações internacionais por uma reflexão de perspectiva analítica. Eu adoro falar nisso. A gente tem necessariamente um sul e um norte. A gente tem países pobres, países ricos. A gente tem a pobreza dentro dos países ricos. Então, a política externa feminista, quando ela é concebida nesses países, ela não reflete essa agenda econômica e essa agenda de distribuição de poder internacional. Então, não faz sentido para o Brasil recuperar uma política externa feminista que vem desses países, com essa matriz de reflexão, que não situa as lutas da relação norte-sul. Não faz sentido. A nossa reflexão, e o México começa a fazer isso, a Líbia traz isso, países africanos que não estão aqui, mas o sul global começa a fazer uma reflexão sobre o que é uma política externa feminista que simplesmente repete o padrão da divisão de poder internacional. Não serve. Um ponto essencial nessa crítica à política externa feminista foi feito por ocasião das discussões durante a pandemia da Covid, quando o sistema internacional foi votar sobre a concessão de liberação de patentes para as vacinas de Covid. E os países que defendiam uma política externa feminista foram lá e votaram em peso pela manutenção das patentes, proibindo ou inviabilizando que essas patentes chegassem em países pobres, onde havia mulheres, crianças, onde havia o efeito da Covid de uma forma tão dramática. Então não adianta simplesmente o Norte dizer que quer uma política externa feminista para manter padrões. Quando a gente olha, por exemplo, o sistema internacional hoje e vê como ele está sendo, como ele está atraindo mulheres, a presidente do Fundo Monetário Internacional, do Banco Europeu, a líder da diplomacia europeia, são todas mulheres. Elas conseguiram, de fato, atribuir alguma novidade a essa política externa? As relações financeiras, a do Banco Mundial, são todas mulheres. Elas entraram lá. Elas entraram com algum discurso diferente? Será que ser mulher em qualquer lugar do mundo é exatamente a mesma coisa? Ou a gente tem pautas específicas? Antes de chegar à mulher no Brasil, eu vou continuar um pouco nessa especificação do Sul Global e da política externa feminista para o Brasil. Quando nós fomos criar esse laboratório, esse observatório e convidar as pesquisadoras para fazerem o trabalho, nós diplomatas ficamos, ou muitas de nós ficaram muito incomodadas com a ideia de fazer esse observatório e replicar o padrão da política externa feminista do Norte. As minhas colegas falavam assim, a gente não quer isso, olha a crítica a isso. E a gente falou, não, a gente não quer isso, mas a gente quer alguma coisa que passe por isso. E aí qual foi a reflexão? A gente vai ser feminista, porque de outra forma a gente sai do debate internacional, e a gente não quer sair do debate internacional, a gente quer qualificar o debate internacional. Então, o que a gente pensou que qualificava? Um adjetivo. E qual adjetivo? Inclusiva. Por quê? Porque o Brasil é um país de excluídos. Qualquer política externa que se pretenda efetivamente progressista, ela tem que incluir brasileiros no benefício advindo da ação de política externa. Então, para nós, esse é o grande componente. E acreditem, esta é a novidade que nós, brasileiras,
brasileiros estamos trazendo para o debate de política externa internacional feminista. No mundo, quando eu fui ao Chile, falei disso, causou o Chile, enfim, aqui na nossa região é uma liderança na política externa feminista, causou um certo mal-estar a ideia de que a gente qualificava essa política externa feminista. Para o pessoal da Open Society Foundation, que estava nos financiando, que continua, causou um mal-estar. Por quê? No Chile, por exemplo, não veio para o debate, podia estar na cabeça de alguém, mas não veio para o debate que a política externa feminista ou que a política externa chilena tem que incluir indígenas. É uma sociedade bastante complexa do ponto de vista da sua presença do componente indígena. A vice-presidente é oriunda de grupos indígenas, mas esse debate não estava incluído. E nós, no Brasil, a gente necessariamente tem que fazer um debate sobre uma política externa feminista que inclua quilombolas, negros, indígenas, PCDs, e que inclua todo o conjunto de excluídos do Brasil. Homens, nordestinos, sulistas, gente de rua. Esse é o nosso debate. Então, vejam que muito me orgulha perceber que nós estamos tentando propor uma política externa que é muito mais progressista do que a nossa própria agenda de política externa brasileira. Então, eu acho que isso nos dá um destaque, por isso que as pessoas estão chamando a gente para falar, por isso que a gente está encontrando escuta, porque nós conseguimos propor algo. Nós temos o resultado disso? A gente sabe o que é essa política externa? Não. Mas é por isso que eu gosto de falar com as universidades, enfim, já tive algumas vezes falando sobre isso, e eu digo, estudem o tema. Vocês não têm TCC para fazer? Pensem um TCC. O que no meu TCC eu posso pensar o que é a política externa feminista inclusiva? Pense um grupo excluído e como é que ele pode ser inserido dentro da resposta de política externa. É isso que a gente quer saber. A nossa pauta tem que ser efetivamente inclusiva na questão das necessidades, na questão dos resultados que a gente vai oferecer. Dito isso, eu quero chegar no Brasil e na mulher brasileira. Nós estamos tratando de um assunto como política externa feminista inclusiva num Brasil que vem regredindo do ponto de vista de percepção dos direitos da mulher. Hoje, no carro, eu ouvia do aumento dos números da violência no nosso país. O feminismo, ele tem algumas matrizes, mas essencialmente uma matriz liberal, e aí a gente vai ver toda essa discussão sobre empoderamento econômico das mulheres, né? Mulheres com presença nas diretorias, nos conselhos de empresa. Excelente, Bárbara. Estou super dentro, sou parceira. Quero mulheres nas chefias de missões diplomáticas brasileiras. Essa é uma agenda bastante marcada por esse viés liberal. Há um grupo, outro, talvez mais de uma linha mais de esquerda, que vai discutir outros temas, que renega esse discurso liberal, diz que, no fundo, nós temos questões estruturais, e aí é muito difícil, porque a esquerda não tem simpatia pelo movimento feminista, mas as mulheres dentro da esquerda tentam mostrar que há uma história de feminismo dentro do movimento, enfim, na Revolução Russa, e que foi silenciado, deturpado, apagado. Mas, enfim, existe esse debate entre o que é uma agenda liberal, que olha aspectos, vamos dizer assim, da agenda liberal, econômica, e existe uma outra mais estrutural. No Brasil, a gente está vendo isso profundamente comprometido por uma agenda que inclui costumes. E aí os direitos das mulheres estão sendo realmente comidos um a um. A gente vê um discurso que manda a mulher para dentro de casa, onde o mérito dela está em ser mãe, onde o mérito dela é vestir rosa, ela assumir um papel que nós, mulheres feministas, não negamos, mas a gente não só conversa com ele. O talento feminino, ele está excluído desse universo
da mulher dentro de casa. Eu começo a tratar de assuntos difíceis, desagradáveis, porque aí nós estamos numa agenda de o que é o feminismo, o que as mulheres têm de fato em comum para lutar. Nós somos mais de 4 bilhões de pessoas no mundo, dos quais metade mulheres, ou das quais. Será difícil encontrar 2 bilhões de mulheres que tenham uma agenda, uma pauta comum. Mas eu acho que tem uma pauta que transcende direita, ou transcende os liberais, não a direita, os liberais ou as liberais e a esquerda, que é essencialmente a pauta da violência. Quando eu luto, tenho o trabalho que tenho e faço a militância que faço, em última instância o que eu penso é na mulher que morreu ontem, a que apanhou hoje, e a que vai morrer daqui a pouco, e que vai morrer amanhã, e que vai continuar morrendo no nosso país e no mundo inteiro. A violência contra a mulher não é digna de ninguém. Aí a gente vai falar, gente, mas também tem homem que morre. Mas ele não morre porque ele é homem. Ele morre porque o sistema internacional o coloca na guerra, porque o sistema econômico o coloca no tráfico. Mas se houver uma mulher no tráfico, ela também morre. Se ela estiver na guerra, ela também morre. Mas aquele indivíduo que morre pela violência doméstica, pela violência sexual, será sempre a mulher. E a gente não pode tolerar isso em 2025. Então, quando eu trago esse debate para o Brasil, e eu quero pedir a empatia de vocês, todos e todas aqui, nós estamos lutando pelo direito de existir. Mulheres no Brasil querem existir. Elas querem não morrer, elas querem ter direito a levar a sua vida da forma que lhes parecer mais correta. Elas querem poder educar seus filhos, elas querem poder ter família, elas querem poder trabalhar. Eu e minhas colegas diplomatas, e vocês, cada uma de vocês, meninas, mulheres, jovens que estão aqui, vocês estão estudando porque em algum momento vocês querem que o talento de cada uma de vocês sirva à causa que vocês acreditam. Vocês podem querer só ganhar dinheiro. Tá bem, vou só ganhar dinheiro, mas eu tenho talento para ganhar dinheiro. Eu quero só ser, enfim, empreendedora. Meu talento vai valer para isso. Eu quero ser uma profissional na área XYZ. Meu talento vai me permitir fazer isso. Eu quero ser sua mãe. Ok, eu vou ser uma mãe que opta por ser sua mãe. Acho que essa opção está ficando cada vez mais rara. Mas ela é possível. Então eu volto a dizer, a gente quer existir. E a gente quer existir pelo nosso talento. E quando nós, mulheres diplomatas, organizamos a nossa associação e a gente pede o direito de existir, a gente só quer dizer, a gente tem talento e hoje ele é renegado. Hoje, mulheres que fazem exatamente o mesmo percurso que os nossos colegas homens não têm a possibilidade de realizar as suas capacidades. Eu concluo dando um número. 2. O atual governo fez, e eu apoio totalmente a política externa brasileira. Eu fui uma defensora de um governo progressista, então não passa pelo tema de política externa, passa pela estrutura em que se constrói essa política externa e que continua mantendo as mulheres fora. O atual governo fez 62 nomeações para postos fora, para missões diplomáticas e consulares e representações em organismos internacionais. 62, das quais 11 mulheres. Isso fica bastante abaixo do número de mulheres que nós somos na carreira. Mais grave do que isso, a qualidade dos postos para onde a gente é mandado. Os homens são mandados para postos de mais prestígio do que nós. Quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho mostrado isso em números. E o último dado, que é absolutamente frustrante para a minha percepção, da minha competência e das minhas colegas.
Das 29 embaixadas mais importantes do Brasil no mundo, só uma é chefiada por mulher. Portanto, quando eu disse que eu espero que vocês sigam a luta, homens e mulheres, é para que na geração de vocês isso não seja assim. Porque na minha geração não é justo. Obrigada. Ok, obrigado, embaixadora. Muito bom a sua fala e, obviamente, tem dois aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro, que a professora até mencionou da mudança de mentalidade, que é fundamental. E a segunda que você mencionou, embaixadora, que é de nós construímos isso juntos. Né? Porque, às vezes, há ainda uma certa percepção de que falar sobre uma política externa feminista é somente para as mulheres. Né? E isso ficou bem claro aqui, mas, eventualmente, pode até ser reforçado nas perguntas agora, na resposta das perguntas. Então, eu queria abrir a vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, levante o braço. Pode fazer alguma pergunta e se identifique só dizendo qual é a série e a turma. Chamada oral. Quem que vai fazer? Ô, gente. Henrique. Que área é a próxima? Tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma pergunta, não é exatamente pessoal, mas se você pudesse contar um pouco sobre a sua carreira assim por cima, eu sei que o tempo é curto, mas por favor. Eu tenho 39 anos de carreira, estou já no meu 40º ano de Itamaraty. Eu fiz uma carreira orientada essencialmente para relações Brasil-África. Então, eu dei aula aqui na SPM de estudos africanos, né? Fiz uma matéria. Criamos um laboratório de África, mas não seguiu, que pena, exatamente porque pouca gente olha para o continente africano, embora o continente africano seja o espaço de projeção da política externa mundial no século XXI. Mas, enfim, eu fiz uma carreira, então eu servi em Lisboa, depois eu servi em Luanda durante a guerra, servi na África do Sul, depois voltei ao Brasil para ser chefe da área de África Austral e de língua portuguesa, depois eu fui para Nova York acompanhar na missão do Brasil na ONU temas africanos durante o tempo que o Brasil teve um assento no Conselho de Segurança. Depois eu fui para Roma, trabalhei no consulado, eu queria ir para a Etiópia, mas essas coisas de burocracia, eu já estava ficando muito com cara de especialista, e aí resolveram me mandar para o consulado em Roma, mas foi uma experiência fantástica, que me permitiu viver a experiência das mulheres no exterior, que é uma experiência também de muita violência, e é bastante, e me ensinou muito, foi muito instrutiva essa minha experiência. Depois eu saí de Roma e fui ser embaixadora do Brasil em Gana. Aí de Gana eu voltei para o Brasil, e aí eu já era embaixadora, e era governo Temer, não consegui uma colocação em Brasília, vim para São Paulo, para o escritório do Itamaraty em São Paulo. No início do governo Bolsonaro, eu pude, enfim, de alguma forma perceber que a política externa brasileira estava indo por muito mau caminho, e Itamaraty mais ainda. Então, eu já desde o início do governo Bolsonaro indiquei problemas que eu via na perda de institucionalidade do Itamaraty. Vemos que agora, quando as imagens daquela fatídica reunião de junho, em que se mostra o presidente da República e seus ministros, que havia diplomatas ali, que também assistiram aquilo tudo, e que não fizeram nada, ou seja, muito contra um espírito de corpo da minha instituição, sobretudo dos mais velhos, os mais novos não, mas os mais velhos. Não dá para cobrar dos militares o silêncio sem cobrar dos diplomatas o silêncio. Porque, afinal de contas, todos são funcionários de carreira, todos têm que respeitar o nível hierárquico, mas ninguém vai ser mandado embora. Portanto, podiam perfeitamente ter entregue seu cargo. Com muita satisfação,
eu fui buscar na minha rede social, no dia que o presidente da República fez aquela reunião com os embaixadores estrangeiros e que estava o então ministro Carlos França, eu achei, a gente não sabia dessa reunião, que agora, mas que eu vi a foto do Carlos França, eu fiz um Twitter dizendo: ministro, entregue o cargo para tentar limpar sua biografia. Porque aquilo era muito feio para o Itamaraty. Foi por aquela reunião que o ex-presidente perdeu os direitos políticos para voltar a se candidatar. E o Itamaraty está silente. Não, enfim, espero que a história venha cobrar isso da gente para que não volte a acontecer. Mas, enfim, então, fiquei em São Paulo, comecei a trabalhar mais a questão de gênero. O Carlos França me ofereceu um posto, eu disse que não. E eu, enfim, estou contando isso tudo porque quando a gente resolve fazer política, a gente faz cortando na nossa carne. A gente tem que fazer dando exemplo. Eu não posso cobrar que os meus colegas tivessem, por exemplo, entregue o cargo se eu própria não fosse capaz de fazer a mesma coisa. E me ofereceram um posto de embaixadora, porque eu estava muito vocal defendendo mulheres em chefias de missão. O ministro mandou me oferecer um posto e eu disse que não, porque eu não queria ser embaixadora de Bolsonaro. Fiquei em São Paulo e aí comecei a participar na campanha política, porque já estava mais dentro da política e tudo que fosse anti-Bolsonaro. Capitaneamos com um grupo de outras mulheres a campanha e a hashtag Chanceler Mulher, para ter a primeira chanceler. Consegui falar com o presidente Lula para que a gente tivesse. Ele considerou a ideia. Os homens em torno do presidente fizeram-nos entender que a mulher não era confiável. A mulher é um elemento desconhecido na estrutura de poder e o melhor é evitar. Então não vai ter mulher no Itamaraty, não vai ter no STJ, não vai ter no STF, quer dizer, STJ até estão pondo, mas nas posições mais destacadas, porque o grupo do entorno do presidente é mais conservador que o presidente. Eles não podem conceber a ideia de ter uma mulher que eles não sabem o que vai pensar e vão sempre dizer, ela não é de confiança. Por quê? Porque todas nós que temos algum tipo de destaque, a gente precisou ser minimamente independente da estrutura, porque a estrutura põe a gente para baixo. A estrutura diz, não é lugar de poder o que eu tenho para você. Então, veja, qualquer mulher que tenha o seu nome minimamente cogitado, é porque ela foi independente. E se ela é independente, ela assusta. Então, veja que a gente tem um catch-22 aqui, que é bem complicado de superar. Mas, enfim, no atual governo, eu estou esperando que me deem um posto, mas que na minha condição de presidente da Associação das Mulheres Diplomatas, estou sendo penalizada e não recebo posto. Mas eu vou continuar lutando, porque, como eu digo, a luta é muito mais forte do que a estrutura. Mas, enfim, essa é a minha trajetória. Acho que tem idade para mais uma questão. Ok, pode falar. Olá. André, você pode trocar o slide? Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna. Aqui. Foi um prazer ouvir você contar sobre a política externa. Realmente foi muito bacana, principalmente no Dia das Mulheres. Foi bem motivador. E eu gostaria de saber, na imagem anterior, mostrava que, de fato, a política externa feminista é uma tendência. Como você disse, talvez no Brasil ainda não seja possível aplicar, mas eu gostaria de saber se, com a política externa feminista sendo uma tendência, mulheres em altos cargos em órgãos internacionais, organizações internacionais, também vai ser uma tendência. Por exemplo, hoje a gente estava tendo aula de International Trade Law com a Renata e a gente acabou conhecendo um pouquinho mais sobre a Nagose, que ela é diretora-geral da OMC. Eu queria saber se existe essa tendência aí em crescente nos próximos anos. Obrigada. Sem dúvida, dentro das Nações Unidas existe um compromisso. O atual secretário-geral, o Guterres, ele teve no gabinete dele, não sei se ainda tem, mas no início, eu acredito que ainda assim, só mulheres.
A embaixadora Maria Luísa Viotti, que é a nossa embaixadora hoje na ONU, foi chefe de gabinete dele. Foi a primeira brasileira a ter um alto cargo e foi até hoje o mais alto cargo. Agora houve uma outra anunciada essa semana para uma função do secretariado da ONU. A tendência da inclusão de mulheres existe. E em toda a estrutura existem documentos internacionais que reclamam. Veja que o apoio, mesmo fazendo a crítica aos países do norte, o trabalho deles é importante. Por quê? Porque esses países eles pautam o sistema internacional em aspectos de representatividade. E isso nos ajuda. Então, a nossa posição é uma análise crítica a essa política e ver que ela não é suficiente. Não é que ela não é boa, ela não é suficiente. Nós temos interesses adicionais que nós precisamos incluir na pauta da política externa. Mas a representatividade está na essência. A política externa sueca, que deu início a esse caminho, ela era pautada pelos 3 R's em inglês. Representation, Rights and Resources, que era a ideia de que precisava haver cara de mulher, representação na política externa, tinha que haver dinheiro para políticas externas ou para ações de política externa que tivessem a mulher como beneficiária e rights, direitos, uma política externa que assegurasse a ampliação dos direitos das mulheres. Veja que quando a gente fala em direitos, a gente está falando num debate inclusivo. É verdade. Mas, para países do Sul, esse inclusivo impõe inclui fortes discussões sobre o modelo de organização do sistema internacional, né? Mas, sem dúvida, a gente vê com muita alegria, e nós, mulheres diplomatas brasileiras, temos sempre anunciado isso e saudado a importância de ter visibilidade para mulheres. Até porque nós vamos ter mulheres em qualquer espectro político e elas vão defender linhas políticas diferentes. Eu volto a dizer, eu acho que a única coisa que junta todas as mulheres é o nosso direito de existir. É a luta contra a violência e a gente poder exercer os nossos talentos. Como cada uma vai defender uma forma, dentro de um espaço, em parceria com XYZ, mas o direito de existir é uma plataforma que nos une e muito bonito. É uma plataforma que constrói-se pela paz. Existir é da essência do viver. Ao contrário do conflito, é a luta do germinar, de produzir uma vida. E essa é a nossa luta. A gente quer produzir talentos, produzir vida, produzir construção para um universo melhor. A gente está sendo esquecida nesse esforço e tem tanta coisa para ser feita. Acabamos, professor? Obrigado. Professora Tami. Bom, eu pedi a palavra para o Errara, porque estava aqui enquanto a Irene estava falando, eu falei, nossa, que orgulho te conhecer, né? Que orgulho trabalhar com você, eu acho que queria dizer isso publicamente, para que isso fique registrado. É uma honra dividir o palco com você, te conhecer tão bem, né, do ponto de vista do seu lado político, e saber que nosso propósito e a gente caminha junto, de mãos dadas, rumo a um mundo melhor. Né? E lembrando que a adjetivação da política externa feminista é recente, mas a luta não é. Né? Não é nada novidade o que a gente falou aqui em termos de direitos, em termos de deveres, em termos das instituições que a gente precisa melhorar. Esse é um debate antigo, é que a adjetivação política externa feminista talvez jogue um pouco mais de luz no momento atual para que vocês, né, se interessem talvez um pouco mais por esse debate e comecem a perceber que a gente precisa fazer para as ações elas funcionarem, para que essas ideias elas se transformem em práticas reais, a gente precisa estudar, como a Irene falou, e aí é uma boa oportunidade, janelas infinitas para vocês começarem a se debruçar um pouco mais. E contem com a gente. Muito obrigada, Irene, realmente foi um prazer. Eu queria finalizar aqui agradecendo, então, a embaixadora Irene, até pelas falas de hoje, por essa apresentação, um tema importantíssimo. Eu vou falar apenas como ser humano, né?
Eu sou filho, tenho uma mãe. Eu sou irmão de uma mulher. Tenho uma esposa mulher e tenho uma filha mulher. Estou cercado por mulheres. E eu não consigo pensar com tranquilidade nesse mundo, né, as ameaças que as mulheres sofrem. Seja minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha filha. Então nós, homens, né, pergunto a cada um de vocês, como podemos viver com tranquilidade no mundo em que não há igualdade, em que a mulher morre por ser mulher em muitos lugares? Então esse dia é um dia importante para a gente, né, para a gente pensar. E nós, homens, né, e eu falo no papel de homem, temos um papel importante nessa luta pela igualdade. Não podemos deixar que elas, mulheres, falem sozinhas. Temos que falar juntos com elas por esse mundo que a gente quer de igualdade, para que todos nós possamos sair na rua, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, com tranquilidade, né, sabendo que a mulher está segura, a mulher tem seus direitos e a mulher pode executar todo o potencial que ela tem, independentemente do lugar que ela estiver. Tá? Mais uma vez, agradeço aos professores, agradeço a todos vocês e parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigado, gente.